Bem, adivinhe só. É hora de mais uma rodada do jogo Verdade ou Mito. Confira estes fatos que você conhece desde a infância e tente descobrir quais deles são fatos reais e quais não passam de equívocos populares. Zumbis não são inventados. Verdade. Ok, nós como humanos não podemos nos transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que domina as formigas com substâncias químicas específicas. Algo muda no cérebro da formiga, então ela deixa a sua família para cumprir uma missão: encontrar algum galho ou folha especial onde o fungo possa brotar e depois liberar esporos. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de eles serem criaturas noturnas e terem habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e dependem de uma coisa chamada ecolocalização, assim como as baleias. Mas isso não significa que sejam cegos. Os olhos deles não são inúteis, são apenas ajustados para condições de pouca luz. A maior cachoeira do mundo fica embaixo do oceano. Esta afirmação é muito verdadeira. A cachoeira fica no Mar Nórdico. A água fria do mar é mais densa que a da cachoeira quente. A queda é de aproximadamente 3 quilômetros. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Isso também é verdade. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo que outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais. E tem apenas 0,2 milímetro de comprimento, o que na maioria dos casos faz com que ela seja menor do que os organismos unicelulares, que também conhecemos como amebas. Um ovo de avestruz sempre terá várias gemas. Não é verdade. Assim como o ovo de galinha normal, o de avestruz tem apenas uma gema. Porém, ela é bem grande e equivalente a cerca de 24 gemas de ovo de galinha. Todos os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é falso. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não. Em primeiro lugar, havia muitas espécies de dinossauros menores, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, eram até cobertos de penas, especialmente nos estágios iniciais de suas vidas. O oxigênio é incolor. Esta é a verdade, mas apenas parcialmente. Na forma de gás ele não tem cor, mas na forma sólida ou líquida tem um tom azul celeste. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Bem, falando por mim isso é verdade, mas no geral é falso. A ideia de esconder poderes incríveis no resto do nosso cérebro dá um bom filme, mas na realidade é diferente. Na verdade, usamos 100% do cérebro o tempo todo, só que partes dele são mais ativas do que outras em diferentes circunstâncias. A origem do mito dos 10% é da década de 1890, com uma hipótese levantada pelos psicólogos de Harvard, William James e Boris Sidis. As lagostas sentem os sabores com os pés. Ok, essa é verdadeira. Os humanos, na verdade, conseguem fazer o mesmo às vezes. Podemos sentir o sabor do alho com os pés. Esfregue um pouco na sola do pé descalço e sinta o sabor na boca. A substância que dá ao alho seu cheiro único é absorvida pela pele, passa pela corrente sanguínea e acaba na boca e no nariz. Bem, que bom que não sentimos o gosto de tudo em que pisamos. Os macacos são nossos ancestrais. Não. Somos todos primatas e temos algum ancestral símio comum, mas muito distante, com espécies como os chimpanzés. Ainda assim, a evolução funciona de uma maneira mais complexa do que isso. A árvore genealógica se divide, e então cada espécie se desenvolve em sua própria direção. Dessa forma, humanos e macacos adquiriram muitas características distintas depois de dividir sua linhagem em um passado muito distante. Então, talvez os neandertais sejam nossos ancestrais? Mito novamente. Mesmo que eles tenham vivido ao mesmo tempo que os humanos modernos em algum momento, eles habitaram principalmente diferentes áreas do nosso planeta. Então, não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram bastante criativos, usavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e faziam muitas outras coisas parecidas com as da nossa espécie. Os neandertais provavelmente foram extintos por causa das duras mudanças climáticas. O sol é amarelo. Não é verdade.
Isto é uma ilusão criada pela atmosfera da Terra. A verdadeira cor do Sol é branca. Tudo depende da temperatura. Quanto mais fria a estrela, mais profunda e escura ela é. Assim, as estrelas mais frias são vermelhas escuras ou marrons. E depois, há estrelas vermelhas mais quentes. Se a estrela tiver temperatura de aproximadamente 10.000 Kelvin, é azul. O Sol não é a estrela mais quente. Então, com uma temperatura de superfície de cerca de 6.000 Kelvin, ele é branco. Buracos negros são buracos reais. Isso é um mito. Ao contrário do que o nome indica, eles não são vazios. São objetos muito densos, com uma força gravitacional extremamente forte. Aqui, pode entrar nesse. Ups! Se você se aventurar em um deserto, ainda assim provavelmente precisará levar um guarda-chuva. Verdade. É um equívoco comum achar que nunca chove nos desertos. Por exemplo, o deserto de Sonora, no Arizona, é provavelmente um dos mais úmidos da Terra, com até 50 centímetros de chuva por ano. Os cães só conseguem distinguir preto e branco. Mito. Com certeza seu cãozinho não saberá a diferença entre marrom e roxo, mas os cães veem algumas cores. As principais são azul e amarelo. Por exemplo, quando os cachorros veem um arco-íris, ele parece uma sequência de marrom, amarelo claro, cinza, azul claro e azul escuro. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão,
Mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. Existem coisas sobre o seu corpo que você sabe com certeza, ou não. Você consegue adivinhar o que é realmente mito ou fato? Cada resposta correta vale 1 ponto. Depois, conte pra gente a sua pontuação. Os ovos vermelhos são mais nutritivos do que os brancos. Mito ou fato? Mito. Não há nenhum estudo dizendo isso. A única diferença é a cor da casca. Ela não afeta o valor nutricional ou a qualidade. Isso está relacionado ao tipo de galinha. A de lóbulos brancos tende a pôr ovos dessa cor. Você já ouviu falar que grande parte da poeira da sua casa é, na verdade, pele descamada? Isso não é legal, eu sei. Você acha que isso é mito ou fato? É mito. Você não remove apenas flocos da sua pele do chão. Muitos outros componentes fazem parte da poeira da casa. Fibras, cabelos, materiais de construção, mofo, pólen, partes do corpo de insetos e cinzas são alguns deles, segundo o estudo feito em lares canadenses. Isso faz sentido, pois uma casa perto de uma rua movimentada ou em uma área em obras tem mais poeira do que uma no meio de uma floresta. A pele é o nosso maior órgão. Isso é fato ou mito? É verdade. Por um instante você pode pensar que o intestino pode ser bastante grande quando o desdobra, mas não. A pele ganha essa disputa. Um adulto carrega cerca de 3,5 kg e 2 metros quadrados de pele. Não consigo pensar nos humanos sem ela, que não existe apenas para cobrir nossos corpos, mas tem também um papel essencial em nos proteger. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta. Mesmo assim, tentou fazer ao ler isso. Então, confira por si mesmo. Então, na sua garganta existem 2 passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la.
Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa 3 horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média 3 horas e 9 minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono. A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna. Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal. Talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido, então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. Você acabou de chegar ao seu restaurante favorito. O garçom vem até a sua mesa para pegar o pedido de bebidas. Seu desejo é de tomar refrigerante, então pede uma Coca-Cola. Ele se sente constrangido, mas diz: é um restaurante Pepsi. Você pode contar quantas vezes que isso já aconteceu, mesmo quando viaja para o exterior. É Coca-Cola ou Pepsi. Se gosta de ambos, acaba tendo que escolher um. Então, que tal chegarmos ao fundo dessa rivalidade? Um deles é objetivamente melhor do que o outro. A primeira categoria, variedade. Eu diria que ambas as empresas são muito boas nisso. Você pode facilmente escolher entre diet, sem açúcar e até sabor cereja, enquanto com a Pepsi dá até para pedir sabores mais exóticos, como limão siciliano, limão, caramelo e mesmo alguns picantes. A próxima categoria é o gosto. Como você provavelmente sabe, isso é algo muito pessoal. Não há resposta certa ou errada aqui, é claro. Mas todo mundo tem o seu favorito. A receita da Coca-Cola tem sido um segredo guardado a 7 chaves desde 1891, quando John Pemberton, o inventor da bebida, vendeu a receita. Depois ela foi modificada pelo comprador Asa Candler, e essa é realmente a que conhecemos e amamos hoje. Enquanto isso, o sabor doce da Pepsi foi inventado por Caleb Bradham. Algum tempo depois, Charles Guff comprou a empresa falida de Bradham. Esse cara também era dono de uma companhia de doces chamada Loft. Isso pode explicar porque a receita da Pepsi é mais doce do que a da Coca-Cola? O que suas papilas gustativas dizem? Coca-Cola ou Pepsi? Agora, você acabou de acordar, pediu pizza na noite anterior e está pronto para comer as sobras no café da manhã. Então abre a geladeira e... se depara com uma escolha difícil: pizza fria ou macarrão frio. Como e por que essas duas refeições são tão gostosas mesmo quando frias? Na verdade, é uma ciência por trás do gosto incrível delas. De acordo com especialistas em massas, o espaguete tem um gosto ainda melhor no dia seguinte por causa daquela coisinha chamada amido. Ele é encontrado principalmente em cereais e batatas. Simplificando, os ingredientes desses pratos têm mais tempo para se conhecer melhor enquanto passam a noite curtindo ali na sua geladeira. O amido absorve a gordura, o molho e o tempero durante a noite. Ele suga todo o sabor e o deixa mais intenso. Isso vale tanto para a pizza quanto para o macarrão. Acho que não é coincidência que as pessoas muitas vezes peçam porções maiores desses tipos de comida, apenas para apreciar as sobras na manhã seguinte. Não, nunca fazemos isso na minha casa. Ainda no assunto pizza, eu digo que vamos resolver o debate abacaxi na pizza de uma vez por todas. É verdade que esse é um assunto que divide opiniões. Um lado do argumento diz que frutas não pertencem às pizzas. Espere, o quê? Caso você não saiba, abacaxis são na verdade bagas, um grupo de bagas que se fundiu. Do
Do outro lado, existem os amantes da pizza à Califórnia. Esses tentarão convencê-lo de como o abacaxi fica ótimo quando misturado ao molho de tomate. Supostamente acrescenta doçura e frescor para contrabalançar o tempero do molho de tomate. O que você tem a dizer sobre isso? Sim ou não? Ah, e você já experimentou o abacaxi em hambúrgueres? Sim, também há hambúrgueres com abacaxi. Alguns fãs dizem que essa fruta desempenha o mesmo papel que os picles. Ela fornece aquele sabor doce, salgado e picante de que sua experiência de hambúrguer precisa. Nenhum gêmeo é exatamente idêntico, exceto quando se trata de barras de Twix. Se você é alguém que escolhe lados, então acho que já escolheu o seu. Agora me diga, o seu Twix preferido é o da esquerda ou da direita? Faz alguma diferença ou é tudo apenas um movimento de marketing genial? Se você comprou Twix nos últimos anos, provavelmente se deparou com 3 opções. Um pacote normal, um que diz conter 2 barras esquerdas e outro que contém 2 direitas. Como você deve saber, o Twix vem em pares. Mas em 2012, o fabricante do doce, a Mars, elevou isso para o próximo nível e começou a afirmar que as barras não eram gêmeas idênticas. Através de comerciais muito bem-humorados, a empresa dá ao consumidor uma ideia de que o processo de produção de cada uma é diferente. A história conta que os inventores do Twix, os irmãos Earl e Seamus, uma vez atingiram um ponto de ruptura, literalmente. Eles discordaram das técnicas de derramamento de chocolate e da consistência do caramelo. Então, cada irmão fundou a sua própria empresa. Por exemplo, na Twix da esquerda, o caramelo é colocado em cascata em cima da base de biscoito crocante e banhado em chocolate, enquanto na companhia da direita, o biscoito crocante e a base de caramelo cremoso estão enclausurados em chocolate. Se você me perguntar, pra mim parece um monte de sinônimos juntos. De qualquer forma, alguns fãs animados chegaram ao ponto de verificar se há alguma diferença real entre as barras da esquerda e da direita. Acontece que o Twix esquerdo era apenas um pouco mais crocante. E caso você esteja se perguntando como isso foi testado, digamos que envolveu um medidor de decibéis digital. As barras da esquerda têm uma média de 72,3 decibéis em crocância, enquanto as da direita têm média de 69,6 decibéis. Então, isso significa que um barulho mais alto tem um gosto melhor? Me diga você! Os fãs acreditam que pode ser devido à embalagem ou armazenamento de barras. Eles sugerem que é menos sobre esquerda versus direita e mais sobre colocação superior versus inferior. O Twix que acaba na parte inferior da embalagem durante o processo de produção pode ser menos crocante.